Começando o Acontece de hoje, vamos falar sobre desemprego. Saiu o índice divulgado pelo IBGE, o índice trimestral, que mostrou uma pequena queda, mas é queda. A Daniela Dias vem do Rio de Janeiro e traz a informação. O número de pessoas desempregadas chegou a 14 milhões e 100 mil no trimestre encerrado em outubro. O aumento é de 7,1% em relação ao trimestre terminado em julho, o que representa 931 mil pessoas a mais à procura de emprego no país. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. A taxa de desocupação ficou em 14,3%, um crescimento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Além do aumento no número de pessoas à procura de emprego, houve alta de 2,8% na população ocupada, que chegou a 84 milhões e 300 mil pessoas. Com essa notícia do desemprego, a gente tem que vamos observar o copo em várias medidas. O copo cheio, o copo vazio. Queda é queda. Se de alguma forma o número é menor, de 14,6 para 14,3, uma queda de 0,3, é algo que precisa ser analisado de maneira positiva. A intensidade dessa queda deveria ter sido menor? É essa a preocupação, e é com essa preocupação que a gente vai ter que entrar no ano que vem. Claro, ainda falta o trimestre final, e isso é o trimestre que ia até outubro, mas é algo que precisa ser indicado como relevante. O que preocupa? O número de desalentados, que ainda é muito relevante, e de pessoas que estão empregadas, porém sem nenhum direito, pessoas que estão empregadas sem nenhum registro em carteira. Números, não é, Ronald? Existem dados positivos e dados negativos desse número que foi divulgado hoje pelo IBGE sobre o desemprego. O dado negativo, ele é o mais gritante, porque é a alta da taxa, como a gente já contou aqui para o nosso ouvinte, agora em 14,6% no terceiro trimestre. Agora, quando a gente olha aqui os dados abertos, o que acontece é o seguinte: essa taxa aumentou, mas também houve um aumento no número de pessoas ocupadas. Mas como é que aumenta o desemprego se teve mais gente que arrumou o emprego? A questão é a metodologia do IBGE. O IBGE considera desempregado aquele que não tem emprego, não tem ocupação, mas que está procurando emprego. E considera desalentado aquele que desistiu de procurar emprego. Então, esse aumento aqui no desemprego para 14,6% significa o seguinte: que pessoas estão voltando a procurar emprego, o que é bom. Porque no momento do pico da pandemia, as pessoas não estavam nem tentando, não tinham nem aonde tentar, porque estava tudo fechado. Então, é também o afrouxamento das medidas de isolamento social, mais o fim próximo do auxílio emergencial, que tem levado muita gente a voltar a procurar emprego, e aí a taxa aumenta. Houve um aumento no número de empregados, quase todos informais. Dos 2 milhões e 100 mil novos empregados agora do último trimestre, segundo o IBGE, quase 2 milhões são informais. Não tem carteira, não tem registro, não tem nenhum tipo de formalidade. Bem, novamente, aí tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que quem está voltando para o mercado de trabalho está voltando numa condição mais vulnerável do que aqueles que continuaram, ou talvez esteja voltando numa condição mais vulnerável do que tinha antes de perder o emprego na pandemia. Agora, é gente retomando a atividade. Dos dados divulgados hoje pelo IBGE, 1 milhão e 300 mil pessoas entraram na fila de trabalho. São os que saíram da fila de desalentados e entraram na fila de desempregados. Taxa de desocupação subiu em 10 estados. Bahia teve a maior taxa, Santa Catarina a menor. Aliás, a diferença é gigante, não é? Desocupação na Bahia, 20,7%. Em Santa Catarina, 6,6%. O número de pessoas com carteira assinada caiu no terceiro trimestre frente ao anterior, com perda de 790 mil postos. Informalidade, hoje medida pelo IBGE, atinge 31.600.000 pessoas. Quase 40% do trabalho hoje no país é informal. E essa aqui é uma questão muito delicada,
Porque é claro que num momento como esse é melhor você ter alguma renda do que não ter nenhuma. Claro. Mas pensando no contexto do país como um todo e no médio e no longo prazos, Ronald, quando você tem essa massa toda, sem nenhum benefício social, sem pagar previdência, sem gerar impostos, trabalhando absolutamente à revelia, é uma situação social delicada. São os invisíveis. Uma cadeia, né? São os tais dos invisíveis que, de repente, pessoas do governo descobriram que existiam, não é? É claro que não é verdade isso, né? Todo governo diz que se surpreende com esses números, mas eles sempre estiveram aí. É só fazer uma conta básica de ver quais são os formais e o que sobra, né, no restante da população. Então, esses são os dados aqui. Então, se há o nível... a manchete principal é negativa, porque houve aumento do desemprego, há também o dado positivo, que é o fato de que mais pessoas se sentiram dispostas a procurar emprego nesse trimestre, e aí isso também fez com que o desemprego aumentasse.